Olá, sejam bem-vindas! Esse é o nosso primeiro podcast e eu sou a Thaís, sou fisioterapeuta pélvica, especialista em gestantes e mulheres após o parto. E eu tô aqui com a doutora Lara, que é médica, obstetra e ginecologista. E a gente vai falar hoje sobre a evolução do trabalho de parto e também sobre os posicionamentos do bebê durante o parto. Isso, e a Thaís me trouxe aqui não só para comentar da parte obstétrica e médica durante esse trabalho de parto, mas também para compartilhar com vocês um pouco sobre o meu trabalho de parto. Para quem não sabe, a Thaís foi minha fisioterapeuta obstétrica durante a minha gestação e me acompanhou durante todo o trabalho de parto. E para começar, eu preciso dar uma introdução aqui e mostrar a pelve, porque a gente tem vários estreitos, na verdade são 3 estreitos que o bebê precisa ultrapassar aqui e nascer. Primeiro estreito a gente chama de estreito superior e a gente considera que é quando o bebê ainda está alto na pelve. O estreito médio é quando o bebê já está querendo se posicionar, já está mais encaixadinho. Lá no trabalho de parto, isso é identificado de uma forma que a doutora Lara vai explicar daqui a pouco. E aqui embaixo, onde a gente senta, é o nosso estreito inferior. Então, o bebê, ele primeiro vai descendo para o estreito superior, encaixa no estreito médio, faz os movimentos para poder descer lá para o estreito inferior e nascer. E existem algumas posições, alguns exercícios para auxiliar nessa abertura dos estreitos da pelve. E eu queria perguntar para você, doutora Lara, como é que a gente avalia essa variação, essa posição do bebê na pelve? Bom, Thaís, na verdade, muita gente acha que a gente avalia isso tocando a barriga da paciente ou examinando a paciente por fora. Mas o exame de toque é o exame ideal para a gente avaliar o posicionamento do bebê na pelve. É isso mesmo, o exame de toque não vale apenas para a gente avaliar a dilatação do colo do útero. Muita gente acha que esse é o único motivo. Então, pelo exame de toque, a gente consegue identificar qual variedade de posição o bebê se apresenta. Se ele está no estreito superior, médio ou inferior, se ele está com a cabecinha defletida, que é quando ele está com o queixinho encostado aqui na parte do externo, se ele está com a cabecinha defletida ou alguma outra variedade de posição. Então, o exame de toque é o exame de escolha para a gente identificar qual o posicionamento do bebê na pelve. E esse toque e essa identificação, a variação da posição do bebê, é observada durante a gestação? Tem como a gente identificar isso ali na reta final da gestação ou só no parto? Não, só no parto. A mulher precisa estar em trabalho de parto, principalmente ali na transição da latente para ativa ou principalmente na fase ativa, para a gente conseguir identificar essa variedade de posição. Porque quando o bebê ainda não está insinuado, não está alto, não apresenta trabalho de parto, não está com essas contrações efetivas, o bebê está muito alto na pelve, a gente não consegue identificar. E também essa variação de posição, ela muda durante o trabalho de parto. Então, às vezes, no início do trabalho de parto, você identifica um bebê numa variedade de posição e à medida que esse parto vai progredindo e vamos, às vezes, realizando alguns exercícios para auxiliar, o bebê muda de posição e fica mais fácil dele descer na pelve. E quando o bebê ele encontra-se um caminho diferente, ele se posiciona de uma forma diferente. Eu sei que existem alguns exercícios que podem ajudar, mas eu queria que você explicasse como que é essa variação e quais são os motivos para isso acontecer, do bebê se posicionar mal. Bom, a variedade de posição mais comum, que apresenta assim 95,5% das gestações, é o bebê defletido. Então é quando o queixinho do bebê está encostando aqui no seu externo e ele entra na pelve dessa forma. Então a gente diminui aqui o estreito, né? Diminui esse tamanho que o nenê vai ter que passar, facilitando o trabalho de parto. Mas por conta de principalmente flacidez e fragilidade da musculatura abdominal, o bebê durante o trabalho de parto ele pode modificar esse posicionamento. Então existe a deflexão de primeiro grau, deflexão de segundo grau e a deflexão de terceiro grau, que é quando o bebê se posiciona assim. Se vocês conseguirem ver aqui, a deflexão de primeiro grau diminui bastante esse estreito que o bebê tem que passar. A partir do momento que ele tem uma deflexão de primeiro grau, a gente já aumenta um pouco mais esse espaço que o bebê tem que conseguir encontrar para passar. A deflexão de segundo grau é a deflexão mais difícil do bebê descer na pelve. Em algumas literaturas até diz que é uma deflexão que não nasce por via baixa. E a deflexão de terceiro grau, que é a deflexão de face, apesar de parecer a mais estranha,
não é a mais difícil de descer na pelve, mas é uma das que causam mais dores na mulher. Então essas são as principais variedades de posição. E a principal forma da gente evitar isso é melhorar a força da musculatura abdominal. Pois é, gente, então, é uma coisa que a gente trabalha muito, né, nas sessões também de fisioterapia, esse reforço dessa musculatura profunda, até a própria diástase pode causar, né, esse mau posicionamento do bebê, porque a função da musculatura não é a mesma ali, ela não ajuda o bebê a se posicionar bem. E também a multiparidade, né, que você estava falando. Exatamente. A gente sabe que nas mulheres que já têm um parto anterior, ela já tem essa musculatura abdominal um pouquinho mais flácida, e é por isso que o bebê das multíparas, o bebê primeiro, ele dilata o colo para depois descer e insinuar. A insinuação se dá um pouco mais tardia, porque a insinuação do bebê, que é a descida ali no estreito médio, né, ela se dá quando já tem uma certa força abdominal. Então, a multiparidade é um dos fatores de risco, é por isso que o tratamento no pós-parto da diástase abdominal também ajuda na facilidade da próxima gestação. Ô Lara, e assim, falando sobre essas variações, né, de posição, a gente sabe que o Dudu aconteceu no seu trabalho de parto dele ter se posicionado mal, e eu queria que você contasse um pouquinho também sobre a sua experiência, como é que foi para você, o padrão das contrações, a dor, a intensidade que você sentiu tudo isso. Bom, para quem me segue no Insta, para quem não me segue, já me segue lá no Insta, @doutora.laranelli. Eu já comentei bastante sobre o meu trabalho de parto e realmente o Dudu se posicionou mal, né? A gente descobriu durante a cesárea intraparto, né? Para quem não sabe, eu fui para uma cesárea depois de 31 horas de trabalho de parto e a gente descobriu que o Dudu estava defletido de face, defletido de 3º grau. Então a cabecinha dele estava nessa posição. A gente começou a suspeitar, né, Thaís, de que o bebê estava mal posicionado, porque o meu trabalho de parto estava ficando muito arrastado, o padrão das contrações não estavam da forma ritmada que nós identificaríamos naquela fase, então eu mudava de posição, paravam as contrações, eu fazia uma outra posição, tinha contrações extremamente dolorosas, fora do padrão da fase que eu estava. Então, eu estava ali na fase ativa ainda, entre 4 e 5 centímetros de dilatação, um bebê extremamente alto na pelve, que foi identificado pelo toque, e eu tinha uma dor muito, muito intensa na minha região da transição lombar para sacral, né? Então, eu não conseguia ficar em nenhuma posição que não fosse semelhante à de 4 apoios ou com a barriga pendente. E depois de longas e longas horas de trabalho de parto, eu acabei optando, né, de ir para uma cesariana, estava extremamente exausta, e durante a cesárea a gente identificou que ele estava defletido de face. A minha obstetra foi fazer o exame de toque e ela falou para mim que o Dudu estava mal posicionado, que ele estava no estreito superior da pelve ainda, e que ela não conseguia dizer exatamente qual era a variedade de posição, justamente porque ele ainda estava muito alto, mas que era provavelmente uma variedade de posição anômala, que a gente chama, né? Então, por conta disso, eu estava muito exausta e optei para cesárea e descobrimos então que ele estava de face, tudo nasceu inclusive com as marquinhas aqui no rosto, né? Tá bem marcadinho. Então, a maioria dos nenês que nascem com a cabecinha marcadinha, porque é a modificação, né, que o canal de parto faz, mas o Dudu nasceu com o rostinho marcadinho por conta dessa pressão na pelve. Mas foi tudo bem, graças a Deus, e estamos saudáveis e felizes. Graças a Deus. E assim, o que eu lembro, né, é que você tem mesmo um sacro que é um pouquinho mais horizontalizado, e eu queria mostrar também isso aqui no vídeo, que o sacro que é mais horizontalizado, a gente tem a última vértebra lombar que às vezes entra um pouquinho no canal ali da pelve, que vai incluindo essa vértebra dentro ali do estreito médio da pelve. Então a lombar um pouquinho mais avantajada, que a gente chama de hiperlordose, e um sacro que vai horizontalizando, pode acontecer de dificultar essa descida também do bebê. Mas, né, aconteceu essa outra variação da posição, que o bebê ele se posicionou mal. E eu lembro que no parto da Lara, a gente tentava muito soltar essa região, com massagens, com outras técnicas ali, né, o 4 apoios, as posições invertidas, para justamente empurrar um pouquinho esse osso.
Então, às vezes a gente fazia algumas posições, eu dava uma empurradinha no osso e aí a dor até vinha assim de uma forma mais exagerada ainda. Exatamente. Principalmente durante a contração, né? Que a gente durante a contração. Os exercícios. Foi uma dor fora, assim, do comum. Eu tentei tirar o meu corpo de obstetra ali daquele momento e vivenciar ali como paciente. Mas chegou um momento que eu comecei a identificar, pelo padrão das contrações, pelo padrão da dor, que mesmo sem eu ter feito o meu próprio toque, né, ter me examinado, que alguma coisa não estava dentro do habitual, né, do que a gente espera de um parto que vai fluir. Não pelo tempo em si, mas pela intensidade das dores e aquilo não estar progredindo nada, né, então uma parada mesmo na progressão ali do parto. E assim, Lara, eu tenho uma coisa, né, para te falar, porque sempre quando a gente tem, assim, uma confusão, uma dúvida, a resposta geralmente é não. E porque o sim, ele indescritivelmente, ele é muito claro. E conforme a gente foi observando ali durante o trabalho de parto da Lara, eu sei que como obstetra você estava ali presente, mas intuitivamente como mãe, você estava muito confiante e consciente o tempo todo que aquilo ali não estava certo, né? Então, alguma coisa estava acontecendo que você se conectou ali e falou assim, não, Thaís, você me falava no final ali do seu trabalho de parto, Thaís, alguma coisa está acontecendo que não está normal, esse padrão das contrações não está evoluindo nada, já tem muitas horas que a gente está aqui. Então, foi uma escolha muito sábia, né? Eu te admiro muito por isso. A gente tentou muitas posições, uma coisa que eu também gostaria de falar sobre as posições que a gente estava tentando, porque foi identificado que estava muito próximo ali do estreito médio, né, através da enfermeira que fez o toque. Então, as posições que a gente fazia eram posições assimétricas, que uma perna ficava à frente e a outra ficava no chão, por exemplo. Tudo que uma perna fazia e a outra ficava diferente, para abrir mais lá no meio da pelve. A gente fazia posições assimétricas, porque geralmente o estreito médio da pelve é o menor estreito de todos. E o osso do sacro aqui, do cóccix, durante o trabalho de parto, ele já vai horizontalizando. Só que às vezes ele se horizontaliza muito antes e às vezes pode dificultar nessa posição a descida do bebê. Por isso que a gente tentava também empurrar um pouquinho esse sacro para dentro e tentar essas posições assimétricas para poder ajudar. Que são posições, por exemplo, em pé, com uma perna em cima de uma escadinha ou de um banquinho, né, do sofá. Caminhar também é assimétrico. As posições de joelho, uma mais para frente, outra mais para trás, que isso talvez poderia, né, melhorar essa abertura ali do estreito médio. Essa questão que você comentou sobre o sacro foi bem evidente, assim. Eu lembro que até meu esposo, durante o trabalho de parto, ele falou assim, o que aconteceu com o seu sacro, né? O que aconteceu com essa região óssea? E daí eu lembro de você explicando para ele, falando, Igor, na verdade é toda a parte óssea que está se posicionando para o bebê descer para o estreito médio. Mas talvez isso tenha acontecido um pouquinho antes do que deveria e acabou mais atrapalhando do que ajudando, né? Eu queria comentar uma coisa aqui sobre a altura da apresentação fetal, que é uma coisa que a gente consegue identificar pelo exame de toque e que também ajuda, né, vocês na fisioterapia pélvica a saber que tipo de exercício, então, qual estreito que ele tá. Então, nesse modelinho aqui que a Thaís trouxe, a gente consegue identificar, né, então, o estreito superior, então, a altura da apresentação aqui, o estreito médio, que a gente fala que o bebê está no plano 0, né? E quando o bebê já está no estreito inferior, que já estão nos... Como que a gente identifica aqui? Através do toque. Então, pelo toque, vou prestar a pelve aqui para mostrar para o pessoal. Pelo exame de toque, a gente consegue identificar uma estrutura óssea, que a gente chama de espinha isquiática, e ela é o nosso ponto de referência do plano 0, tá? Então, a espinha isquiática é o nosso ponto de referência. Nesse ponto de referência pelo toque, eu consigo falar para a Thaís, por exemplo, num parto que a gente está acompanhando, fala, Thaís, é um bebê que está com a região da cabecinha aqui pelo lado esquerdo, que está num plano 0. Então, ela vai me orientar a paciente qual exercício ela vai fazer para que o nenê progrida para baixo mais na pelve. Inclusive, há poucos meses nós acompanhamos um parto juntas, né? De uma paciente, eu lembro certinho que eu te mandei a mensagem, Thaís,
falta só uma bordinha de colo ali. Ela, de que lado? Esquerda ou direita? Eu falei esquerda. Ela, então levanta a perna direita. A gente vai movimentar. Vamos movimentar. Espera que dê tudo certo. Deu 2 minutos, o neném nasceu. Ela, deu certo? Eu falei, não, nasceu 2 minutos depois que a gente fez o exercício. Só pra gente lembrar aqui, vou mostrar ali pra outra câmera também, sobre os planos, né, de DELI, que eles variam de -4 a +3, tá? Então, quando o bebê está superior, no estreito superior da pelve, então ele está em planos negativos, quer dizer que está em plano -4, -3, -2, -1. Conforme vai evoluindo o parto, o bebê ele vai descendo na pelve, e aqui a gente chama de estreito médio, que é um bebê que está querendo descer ali, encaixar na pelve. É próximo ali do colo do útero, mais ou menos? Mais ou menos. É que depende, né? Tem aquelas pacientes que têm colos do útero mais longos, outros mais baixos. Mas isso é uma coisa que alguns profissionais usam isso como forma de falar para a paciente que ela não vai ter parto normal, por exemplo. Fazia-se muito isso antigamente, de falar, o seu bebê não está encaixado, o seu bebê está alto na pelve. Faz o toque lá por 39 semanas, fala que o bebê está alto, e aí desencoraja a mulher a entrar em trabalho de parto. E já é sabido há muito tempo, né, que na verdade a gente só consegue avaliar se o bebê está insinuando. Ele pode até insinuar antes? Pode, existem bebês que insinuam antes do trabalho de parto, sim, mas isso não é definitivo de que a paciente vai ou não conseguir parto. A maioria das vezes a insinuação, que é a descida do bebê ali no plano 0, só vai acontecer quando o trabalho de parto realmente deflagrar, quando ela entrar em fase ativa, tá? Então a gente tem que tirar esse mito. E só pra gente lembrar, né, a fase ativa é quando as contrações são ritmadas, próximas ali entre 5 a 3 minutos, ou 3 contrações no intervalo de 10 minutos. Essa seria a fase ativa, que as contrações efetivas que vão fazendo o bebê descer na pelve e, consequentemente, vai facilitando ali a dilatação do colo do útero. Claro que vai depender, né, agora a gente sabe, do posicionamento do bebê. E uma outra coisa que eu queria falar também é que, assim, o corpo, ele dá sinais durante o trabalho de parto o tempo inteiro. Então, assim, a mulher sabe o que está acontecendo, o que é necessário fazer. E eu sempre falo que cada mãe tem um poder intuitivo que só basta se conectar. Porque ali durante o parto, o corpo ele vai avisando, não, tenho vontade de ficar só deitada. Às vezes é isso que o bebê precisa para poder se posicionar ali na pelve e nascer. Às vezes é ficar deitada, às vezes é agachar, às vezes é andar de um lado para o outro. Então, assim, observa o que está acontecendo com o seu corpo, se entrega, né, para esse momento, deixa acontecer. E se por um acaso não der certo, né, assim, o parto não está evoluindo, está demorando muitas horas, existem exercícios específicos para cada estreito ali da pelve. Então, para quando o bebê estiver ainda no estreito superior, existem exercícios específicos para a gente fazer essa abertura aqui da pelve do estreito superior. Existem exercícios específicos para o estreito médio e para o estreito inferior também, lá no momento do expulsivo, né? O osso ele vai estar abrindo aqui, então isso já faz abrir o estreito inferior da pelve, por isso que o osso precisa fazer esse movimento, senão não seria possível. Mas a gente consegue também abrir em outros eixos aqui. Então, o osso, o sacro e o cóccix, ele dá abertura e abre no eixo antero-posterior da pelve. Mas a gente consegue facilitar ainda mais o expulsivo abrindo um eixo látero-lateral, que é esses outros 2 ossos. Principalmente quando os joelhos se aproximam e os pés ficam mais afastados. A gente faz isso. Então, às vezes a gente assiste uns partos, né, mais tradicionais. Ou na novela. Ou na novela, né, em filme, que as mulheres estão ali naquela posição ginecológica, né, litotomia, que as pernas são muito afastadas. Primeiro, que o sacro aqui, ele está sendo bloqueado. Então, a gente está pressionando o sacro para dentro, nessa posição ginecológica. Segundo, afastar muito a perna nessa posição e aproximar muito o joelho do corpo, também a gente vai fechar um pouco mais ainda o estreito inferior. Então, o que seria o ideal? Se precisar, né, ficar na posição deitada, mas nem sempre a mulher escolhe a posição deitada. Mas deveria.
Não escolher. Não Deveria não ser obrigada a escolher, né? Exatamente. O ideal seria, quando a gente vê que é uma equipe ali mais alinhada, né, de partos humanizados, escolher a posição que ela se considera ali que está funcionando, que está dando certo. Mas algumas equipes pedem para a mulher ficar deitada e eu sempre sugiro, então, vamos tentar deitar um pouco mais de lado, porque o osso, ele tem aquela maior liberdade de movimento. Então, o espaço ele fica mais livre ali no estreito inferior. E é possível ainda juntar um pouquinho os joelhos, mesmo deitada de lado, e afastar os pés. Quando o marido ali, ou a doula, ou a enfermeira, posiciona melhor. Por isso que esse conhecimento das estruturas da pelve, o posicionamento do bebê, é para a gestante saber, é para o casal saber, mas é principalmente para a equipe, porque ali às vezes consegue direcionar, né, os exercícios. Uma equipe alinhada faz toda a diferença, né? A gente poder conversar e ser ouvido faz toda a diferença na evolução do trabalho de parto. Então, se um profissional de qualidade identifica a variação de posição, passa para outro profissional especialista na parte pélvica, o parto tende a fluir muito mais. Mas a gente também tem que entender que mesmo a gente tendo a melhor equipe possível, algumas coisas podem acontecer, né? Que foi o que aconteceu no meu caso. Eu tinha toda uma equipe estruturada, todo o conhecimento técnico e mesmo assim a gente teve essa intercorrência. Fator de risco, no meu caso, não foi identificado, né, ali, alguma coisa, mas como eu disse, apenas, na verdade, 95,5% das gestações ficam bem posicionadas, então tem aí uma porcentagem que não fica bem posicionada e o Dudu entrou dentro dessa porcentagem, né? Acho que é porque eu sou obstetra e daí tinha que vivenciar tudo isso para eu poder passar isso para as minhas pacientes e poder, né, trazer essa minha experiência, que eu não vejo como uma experiência negativa, Thaís, eu vejo como uma experiência positiva. Inclusive, trago isso para aquelas pacientes que a gente opta por ir para cesárea intraparto, que vão às vezes muito frustradas, né? E eu falo, olha, eu vivenciei, eu sei o que você está sentindo, porque eu fui chorando, você lembra que eu fui chorando para o centro cirúrgico, no momento frustrada, né? Mas hoje eu olho o meu trabalho de parto como uma experiência muito positiva e que se um dia eu for tentar uma outra gestação e eu tiver condição de tentar um parto normal, com certeza eu vou querer vivenciar de novo. Uma coisa que a gente não falou aqui e eu queria até perguntar para você, a gente escuta muito sobre o dorso do nenê, né? Dorso à direita, dorso à esquerda, dorso anterior, dorso posterior, facilita, não facilita, né? Então, assim, para a fisioterapia pélvica, como que vocês explicam essa questão do posicionamento do dorso, das costinhas do nenê em relação ao corpo da mãe? Tá. A gente consegue avaliar isso através da palpação, né, ali do abdômen, tanto durante a gestação quanto durante lá o trabalho de parto. Só que é uma coisa que o que é importante é mais para a reta final ali, né, da gestação, para o trabalho de parto. Não é uma coisa para se preocupar ali no início, no segundo trimestre, isso não, porque o bebê eles são variantes. Então, no primeiro trimestre, segundo, o bebê tá sentado, daqui a pouco tá na transversal, daqui a pouco tá cefálico, né, de cabecinha para baixo, eles variam muito. Mas na reta final, como a cabeça tende a pesar mais que o corpo, então geralmente a cabecinha fica para baixo e o bebê ele varia o dorso. Dificilmente a gente consegue manter o bebê na posição ali, né, específica. Não existe nada na literatura que explique que o bebê precise estar com o dorso à esquerda ou com o dorso à direita. O dorso é a coluna, né, do bebê. Mas a gente vê na nossa prática clínica que o bebê ele tende a se posicionar melhor, fazer o giro que ele precisa e todas as movimentações quando está com o dorso à esquerda. E para isso, a gente usa algumas técnicas, alguns exercícios para justamente ali nessa reta final da gestação melhorar esse posicionamento, liberando as fascias, os ligamentos que podem estar dificultando o bebê a girar a coluna ali em todas essas posições, né? Então, às vezes, quando a gente vê um bebê que todos os ultrassons, ele tá sempre com o dorso posterior. Aí a gente, opa, alguma coisa está acontecendo? Será que é alguma tensão na musculatura, no ligamento, que o bebê não está conseguindo girar para a esquerda ou para a direita? Então, vamos lá, vamos começar com algumas técnicas que facilitam. Geralmente são posições invertidas, são 4 apoios, usando algumas técnicas ali com rebozo, que é um pano ali no quadril, no abdômen. Uma dificuldade no parto é quando o bebê está com o dorso, com a coluna posterior.
Por quê? Justamente porque o osso do sacro, ele vai precisar fazer o movimento e o bebê não consegue estender a cabecinha para poder descer na pelve. Então, seria uma posição que não teria nenhuma vantagem, que provavelmente pode ser um empecilho, que o bebê não esteja conseguindo descer. E a gente consegue corrigir isso durante o trabalho de parto também, quando tem essas informações, essa avaliação bem feita através do toque. A variedade do dorso do nenê, o que a gente mais observa durante o trabalho de parto é o formato do abdômen da mulher. Então, por exemplo, quando o bebê está com um dorso posterior, que é esse que a Thaís comentou agora, que é mais difícil, talvez, do nenê descer e fazer o giro que ele tem que fazer para terminar de sair, a gente identifica uma corcova, às vezes, na barriga da mulher. Então, a gente identifica que não tá mais aquela barriga tão redondinha, tá uma corcova, porque as costinhas, que é o que dá o formato, tá pro outro lado. E também por onde a gente ausculta os batimentos do nenê durante o trabalho de parto. Então, bebês que estão com o dorso ali à esquerda, nós auscultamos à esquerda, bebês que estão com o dorso à direita, nós auscultamos à direita, e a gente consegue também identificar com o fluir do trabalho de parto, quando o bebê já está super baixo, super bem posicionado, perto ali do período expulsivo ou no período expulsivo, a gente nem precisa mais fazer toque, né? Porque a gente já identifica por onde a gente ausculta. Então, a gente ausculta bem baixo, então a gente já sabe que é um bebê que está posicionado no estreito inferior e a gente ausculta os batimentos aqui. Então, provavelmente ele já fez a rotação interna, né? E já está com o dorsinho aqui para a parte anterior da mãe. E a gente já consegue ver que muda-se os padrões das contrações também da mãe, né? Então, não é porque aqui a gente está falando sobre a necessidade do toque para identificar a posição, que quer dizer que a gente tem que fazer toque o tempo inteiro durante o trabalho de parto. O toque, ele nos direciona, principalmente em momentos que a gente está vendo que não está fluindo direito. Muita dor, pouca evolução, o bebê não muda de posição em aspecto visual ali, o abdômen está sempre auscultando muito alto. Então, o toque nos auxilia a direcionar. O que nós vamos fazer agora? Vamos traçar um plano, vamos mudar de posição da mãe, vamos fazer um exercício assimétrico, vamos pressionar o sacro, né, como a Thaís aqui comentou, ou então vamos para um outro plano, né? Então, o toque é importante, mas ele não precisa ser realizado o tempo inteiro, que é outra coisa que a gente tem que tirar aqui, né? E para dizer para vocês que avaliar a dilatação é uma das coisas menos importantes nesse momento, né? É mais importante a gente saber como esse bebê está posicionado, porque uma posição correta vai culminar com uma dilatação consequência, né? É uma consequência e a dilatação vai evoluir, porque a própria pressão do polo cefálico sobre o colo, de um polo cefálico bem posicionado, que vai estimular a esvaecimento, afinamento e dilatação do colo. Também, não é? Porque senão as pessoas falam, nossa, então eu tenho que ficar recebendo toque o tempo todo? Não, mas quando tem alguma coisa ainda diferente do que a gente acredita que seria, que a gente espera, né? Tá saindo do nosso plano, aí o toque vem como um aliado. E é isso, eu só queria comentar também que eu tenho um material muito legal lá no meu Instagram, que é thaise.fisioterapia pélvica, que fala sobre esses posicionamentos, exercícios para cada estreito ali da pelve. A doutora Lara conhece, né? Até indica também para as pacientes. Indico para minhas pacientes, elas sempre perguntam, principalmente ali da segunda para a terceira metade, a partir de umas 30 semanas, ai doutora, eu queria estudar mais sobre o parto. Eu falo, não fica olhando o Google, não fica olhando coisas que não têm embasamento científico. Falo para elas, vejam o e-book da Thaís, de forma muito clara, prática para as pacientes, explica sobre as fases do parto, dicas de alguns exercícios, então... Para estudar sobre parto, para quem quer saber um pouco mais sobre parto, é muito bacana, é um material excelente. E eu tenho que te elogiar, porque todas as pacientes que já fizeram uso desse material, sempre muito bem informadas e todas elogiaram também o material. Obrigada. E outra coisa, né, lembrando sobre esses exercícios, que não é para entrar em trabalho de parto já vamos começar com o exercício, não. Porque as contrações ainda são espaçadas e não vai ser o exercício que vai induzir essas contrações, a dilatação. Na verdade, o que faz as contrações entrarem na fase ativa são os hormônios, que vão agir quando o corpo relaxa. A ocitocina é o hormônio, né, do relaxamento. E por isso que geralmente os partos começam ali de madrugada, à noite, porque é quando o corpo está em repouso. E vamos aguardar entrar na fase ativa do parto, com as contrações mais efetivas, para iniciar com esses exercícios.
Então, na fase latente, contrações ainda espaçadas uma da outra, descanso, alimentação. Entrou na fase ativa que a gente pensa ali em se movimentar, se quiser também, que se não quiser, tá tudo bem, tá O tudo parto certo. tem que ser livre, né? Eu acho que é o mais Intuitivo. importante, tem que ser livre, intuitivo. Quando a paciente está muito bem informada, com uma equipe alinhada, a chance de dar certo é muito grande. E quando eu falo de dar certo, não necessariamente de ter o parto normal, mas é mamãe e bebê saudáveis em casa, né? Isso que é um parto que deu certo, né? Respeitando os seus desejos, os limites de cada uma e com tudo muito bem orientado, a paciente sai muito satisfeita ali do parto e tem uma experiência positiva, independente da via em que precisou, que foi o caso que aconteceu comigo. Sobre a ocitocina, um ponto legal de falar aqui para vocês, todo mundo me pergunta por que a maioria dos trabalhos de parto iniciam, né, as fases começam a deflagrar assim na madrugada. O pico endógeno, então a produção endógena maior da ocitocina, a produção natural, ela acontece entre 1 e 4 da manhã. Então, geralmente é por isso que de madrugada que se iniciam os trabalhos de parto. Não necessariamente nascem os nenês, mas que as dores geralmente começam. Então tem uma explicação aí da produção natural do hormônio da ocitocina. Ah, legal. Eu que agradeço o convite e vamos marcar mais vezes. Sempre bom te rever, você é perfeita, te admiro muito. Segue a gente lá nas redes sociais, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.